Vamos lá, quem gostaria de ser o primeiro a contribuir, fazendo uma pergunta? De ouvir, tá bom? Eu queria saber, quando a criança usa certos medicamentos, há dependências, se na adolescência ou na juventude ela pode se vir a usar drogas. Oi, estão me ouvindo? Não tem correlação direta, tá? Os psicofármacos eles vão atuar no lóbulo occipital, que é esse aqui atrás, normalmente, e a questão do uso de drogas, né, seja cocaína, seja maconha, LSD e por aí vai, eles vão atuar mais especificamente nos lóbulos temporais. Então, um não leva ao outro. Claro que existem alguns antidepressivos que podem causar a hiperativação de alguma parte do sistema nervoso. Então, pode ser que, se esse medicamento seja suspenso de uma forma um tanto quanto repentina, não respeitando o tempo da pessoa, a individualidade, como foi colocado, pode ser que essa pessoa tenha necessidade de buscar por outros meios esse pico eufórico. Mas a criança que usou medicamentos tarja preta, né, assim, considerados, ela vai ter uma dependência de drogas quando ela for adolescente? De forma direta, associativa, não. Ok? Outra pergunta? Boa noite, eu sou Raquel. Eu sou mãe de um TDAH, de um TOD, e não sou do Ministério Infantil, mas estou aqui, porque eu preciso evangelizar meu filho, porque a igreja não faz. Mas como que eu chego na igreja? Essa é a minha pergunta. Filho dela. Mas há muitos outros pais e mães que negam. Então, a negação. Nós estamos levando uma estratégia para a igreja que é da seguinte forma: seu filho tem dificuldade na escola? Seu filho tem... Claro. Começo. Claro. Sem problema. Ok? É importante para a gravação. Tá. Nós estamos fazendo da seguinte forma, Raquel. Alguns pais negam o problema. Outros não conseguem mesmo ver porque falta-lhe dados. E outros pegam e estão assim correndo atrás, mas sem saber que direção. Como nós estamos entrando na igreja para ajudar essas crianças e essas famílias? A gente entra dizendo assim: seu filho tem dificuldade na escola? Seu filho tem dificuldade de brincar com outro amiguinho? Seu filho está fazendo muita pirraça? E a gente leva isso e aí marca-se o encontro. Quando o encontro é realizado, naquele momento nós discorremos cada deficiência, como é que ela se dá. Aí, no final, vem um pai, vem uma mãe, ou então na hora, isso assim, assim, e isso, e isso. E ali eles vão sendo esclarecidos. Depois, alguns se sentem constrangidos, vêm em particular para te perguntar. Mas logo em seguida, depois que eles são ajudados e esclarecidos, tem muitos que têm muita coragem e falam: eu batia na minha filha todos os dias, achando que era palhaçada a gritaria dela, e ela era ateia. Eu não aguentando mais o meu filho Todd, eu comecei a socá-lo, e começam os depoimentos. E aí um vai ouvindo, o outro vai ouvindo. Bem, resumindo,
Depois que a gente dá essa orientação e essa instrução na igreja, para todos os pais, para a comunidade, para quem desejar ouvir, porque quem foi lá é porque se enquadrou vendo o filho com alguma dificuldade. A gente faz um outro procedimento. A gente cria um outro encontro, e esse encontro é para uma triagem, porque a mamãe ainda tem dúvida. Não, deixa eu levar, pode ser que ela ajude, pode ser. E aí ela vem para conversar, e depois a gente faz a observação da criança, e depois a gente começa a orientar. Olha, seria bom, por conta disso, que você procurasse um neurologista. Essa situação assim, você, com reforço escolar, pode auxiliar. Seu filho está precisando de limites, rotinas, assim. Então, a gente vai dando caminhos, vai encaminhando. Depois, algumas igrejas, vendo que a comunidade está clamando por ajuda, porque os valores são altíssimos, têm aberto no seu próprio espaço o atendimento. Então, a igreja não está pronta, estamos nos aprontando em serviço. A igreja não é má. A igreja, ela está se despertando nesse tempo. Hoje é um dia de despertamento. Aqui vão 100 pessoas fazer diferença na vida de 100 crianças, que vão fazer diferença na vida de 50 a 60 igrejas. Entende? Então, é assim, você vai poder conseguir, sabe por quê? Porque o seu mindset diz para você que, para Deus, nada é impossível. Lembra disso. Isso é uma estratégia que a gente tem encontrado lá para a nossa região, para atender os pais e para poder orientá-los e depois orientar a liderança da igreja. Culmina com a liderança entendendo que ela tem que se preparar. Tá bom? Eu gostei bastante do que a Leila disse, que está havendo um despertamento. Quantos seminários como esse você já participou? Então, você está entendendo o que a gente está dizendo? Então, é algo lento, é um processo, mas a gente fica feliz de você, como mãe, ter vindo também. O seminário, ele é mais... a gente está propondo aos líderes de crianças que pensem nisso. Eu achei muito bonito também o interesse das pessoas de vir. Aqui vieram pessoas de vários lugares. A maioria não mora em Niterói. Os próprios palestrantes vieram de longe. E a gente está aqui um pequeno grupo seleto de pessoas que estão entendendo que podem ser usados por Deus nesse serviço. Continua orando, continua participando, porque Deus pode usar também a sua vida, você como mãe, e vai ser uma bênção. E fale com seus líderes. Nós vamos ter os DVDs, leve, dê presente. Eu gosto sempre de presentear meus líderes com livros, com DVDs e orar por eles. Amém? Primeiro aqui, ela, Keila, e depois a senhora. Dá licença. Posso, só para complementar, posso? Há 21 anos atrás, quando eu ainda estava na academia, né, na faculdade, eu ouvia apenas dentro da universidade esse tema, inclusão. Talvez o que a gente esteja falando aqui não venha acalentar ou acolher integralmente as suas questões ou a questão, esse incômodo, né, que causa. E hoje, quando a gente olha para trás, nós que somos profissionais da área, nós conseguimos ver que, ainda que a passos muito lentos, né, de formiguinha talvez, o quanto essa questão da inclusão tem avançado, ainda que em passos lentos, volto a repetir. Mas jamais eu poderia imaginar, há 21 anos atrás, que eu estaria dentro de uma igreja falando de inclusão. A sociedade não está preparada, porque se tivesse, nós não precisaríamos de lei. Há quem diga que as leis existam para que futuramente aquilo que hoje é legislado, amanhã seja natural. Então, há quem diga que se hoje a gente ensina inclusão, amanhã essa palavra não precisa nem existir. Né? E é isso que acredito que todos nós fazemos. E vocês que estão aqui agora estão fazendo parte desse time com a gente, né, que vai para além do profissional. Né? Vocês são sociedade e nós somos sociedade. E nós teremos que ser disseminador desse processo
para que amanhã ou depois isso não seja mais necessário, porque todos seremos parte de um todo. Amém. Tá? Licença, boa noite. Eu queria falar para todo mundo que está aqui, na verdade não é nenhuma pergunta. Eu tenho TDAH, eu fiz tratamento durante 7 anos, tomei remédio durante 4. Faz 3 anos que eu e minha família nos batizamos inteira, a família todo mundo junta. Eu queria falar para você, a mãe que falou sobre seus filhos, assim, faça a sua parte, não desista. Deus é com a gente assim sempre. Quem me vê hoje não reconhece a criança que eu era há muitos anos atrás. Então, isso aqui é muito importante. Para mim, que tem TDAH, já é difícil. Imagina para as pessoas que têm outros problemas muito mais sérios. Então, assim, é muito importante mesmo. Hoje eu encontrei aqui uma menina que estudou comigo, a Louise. Ela nem me reconheceu. Falei com ela, falei, oi, tudo bem? Ela ficou meio assim, assustada. Eu falei, sou eu, a Duda. Ela, meu Deus, não é você está muito diferente. Eu mal falava, eu usava, assim, 1000 tipos de remédio. E, assim, Deus é tremendo, gente. Não desista, sério, não desista, porque foi a diferença dos meus pais. Às vezes eu não queria, eu ia, às vezes, 3 vezes na semana na fono e na psicóloga, uma atrás da outra. E era muito maçante. Eu estudava de manhã e de tarde porque eu não conseguia acompanhar todo mundo na escola. E hoje eu estou fazendo faculdade, então para mim já é um passo muito, muito grande. Então é muito importante, isso aqui é muito importante conversar sobre isso, é muito importante passar isso para as outras pessoas. E pais e pessoas que estão aqui, não desistam, porque o mínimo já faz muita diferença para a gente. Obrigada. Lá do outro lado tem uma pergunta. Boa noite, meu nome é Conceição, sou da Igreja Batista da Paulicéia, em Duque de Caxias. A palavra dela é um estímulo. Eu sou vó de uma autista de 10 aninhos com atraso cognitivo. Ela é excluída de tudo. Ela está desde maio, estuda no colégio da prefeitura, não tem mediador, tiraram o mediador dela, botaram para a síndrome de Down. Não tem professor, que o professor da turma dela não conhece ela como aluna. Ela foi isenta de festa de mãe, festa de tudo. Aí, quando eu pensei e falei para minha filha, eu vou procurar os direitos da Júlia. Eu vou no Conselho Tutelar do Ministério Público. A escola ligou para ela na quarta-feira, que eu falei com ela na terça, para levar ela quinta-feira, que ela ia para a sala de apoio, de 10 a 10h40. O que essa criança vai fazer lá? Ela não aprende nada. Ela tem o dom do desafiador. Está quente, vovó, está quente, vou botar a mão. Você não vai botar a mão que vai queimar. Vai queimar, eu tenho que tirar ela dali. Eu não grito com ela. Não adianta gritar. Eu assisto muito programa para me instruir, para tomar conta da minha neta, que a minha filha trabalha fora. Eu ajudo a minha filha, eu não crio minha neta. Porque tem vó que cria, eu não crio. Eu ajudo a minha filha. Estou aqui hoje para ajudar a minha filha, que ela estava saindo de serviço. Aí eu falei para minha irmã, eu tenho hora que eu fico desanimada, que eu acho que a Júlia não vai aprender não o nome dela. Mas essa menina que ela falou, é a luz no fim do túnel. A doutora dela disse que com 17 a 18 anos ela ia aprender a escrever o nome dela. Mas eu tenho fé em Deus que antes disso ela vai. E o pai abandonou a minha filha porque tem uma filha especial. Ele está perdendo de ver o crescimento dela, porque aos meus olhos ela é linda. Ele está perdendo isso tudo. Foi um dia muito gratificante de estar aqui. E eu vou colocar muito que eu aprendi aqui em prática para ajudar a minha neta. Agora, o que ela falou é certo, as igrejas não tá com esse apoio para a gente. A minha filha, tudo que a minha neta faz é particular, porque a minha neta é do Corpo de Bombeiro, disse que Estado não dá direito a nada. Tudo, remédio, é tudo pago. E é caro, o tratamento é caro. O remédio mais barato da minha neta é R$411, 25 comprimidos. Ela toma um remédio, Aristab.
Porque sem esse remédio ela não consegue dormir. A minha neta não dorme de dia, não dorme de noite. É 24 horas agitada. A gente fica como? Cansada. Eu não durmo. Eu já estou com o cérebro cansado. Não é só por causa dela, não. Porque eu já tenho insônia. Mas isso pesa na gente. Então, a palavra dela foi um estímulo para mim e vai ser para todo mundo. Eu tenho fé em Deus de todas as crianças alcançar o objetivo. Firme na luta, que tudo que eu escutei aqui eu vou passar para minha filha em casa. Irmãos, no final nós vamos orar pelos familiares, pelos parentes das crianças que precisam ser incluídas. Amém? Boa tarde, eu acho, né? Meu nome é Maria das Dores, mais conhecida como Dorinha aqui na igreja. Então, eu só quero agradecer a vocês, porque eu tenho uma irmã, que na minha época, eu tenho 57 anos, minha irmã tem 65. Era chamada retardada, especial, e era muito excluída. E hoje ela está de cama, porque nós perdemos a nossa mãe tem 1 ano e 10 meses. E esse foi o nosso legado, cuidar da nossa irmã excluída. Eu quero agradecer muito, muito a cada irmão aqui, pelo aprendizado que está me dando. E eu queria, ó Deus, que há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, há 30, como a irmã falou, eu fiz letras na UERJ, e nessa época, há 30 anos atrás, não se falava de nada disso, de inclusão. Eu sabia que minha irmã era retardada. E eu amo minha irmã. E muito obrigada por tudo. Muito obrigada por esse momento. Querido, uma fala importante para quem às vezes acha que o 40 minutos é pouco. É pouco, mas ele também pode ser muito. Quem estiver trabalhando com essa criança, querendo fazer a diferença, esses 40 minutos, né, serão fundamentais. Não ignore os 40 minutos. Não os deixe passar. Agarre os 40 minutos, porque é a partir dos 40 que pode-se ter os 60, que pode ter as reações dela de 1 hora, que pode ter a reação dela. Então, não abra mão dos 40 minutos. Na realidade, eu não quero fazer uma pergunta, mas fazer uma colocação. Eu tive pólio com 7 meses, né? Tenho 58 anos, então realmente tudo é muito lento em todos os processos e todas as mudanças que eu participei, né? De deixarmos de ser até doentes para poder estar no processo de vida. E assim, eu estou muito emocionada e feliz ao mesmo tempo. Primeiro, assim, de Deus me levar para a minha igreja para a gente estar discutindo a inclusão dentro da igreja e a acessibilidade, que não consigo ver uma coisa sem a outra. E depois é de eu poder estar aqui vendo esse trabalho, porque é um outro caminho, né? É um caminho assim, existem as leis para várias coisas, mas a igreja realmente não está preparada, mas tem um povo que está se levantando em nome de Jesus para fazer essa mudança. É uma responsabilidade muito grande que Deus tem dado na mão da gente mesmo, entendeu? De levar esse procedimento, que não é abrir a casa e dizer assim, coloca ali com as crianças e fica num canto. Isso nunca foi e nunca será a inclusão. A inclusão é uma coisa muito maior do que isso. E eu tive até que estudar um pouco mais, estou me estudando um pouco mais, estou vindo porque eu conheci a minha deficiência, aí vai ampliando, porque você tem que conhecer outras deficiências que vai chegando, você tem que conhecer essa família que precisa ser abraçada. E, gente, é muito bacana, eu quero agradecer a vocês por esse dia, por tantas pessoas ter aprendido um pouco mais de como fazemos, porque às vezes ficamos meio perdidas. Nós não sabemos como fazer, né? Às vezes, até eu como deficiente, eu fico, Jesus, como eu? Alguém vai fazer assim, eu vou cair, mas como que tu me põe lá para fazer? Mas alguém tem que fazer, gente. E muito obrigado mesmo por esse dia com vocês. Amém, Deus abençoe. Tem mais alguém que quer falar? Oi, boa noite, meu nome é Samara,
sou da Igreja Batista Atitude, lá no Rio. A gente começou há pouco, assim, alguns meses já, com o projeto de atender, receber as crianças, evangelizar todas as crianças, né? Entendendo que são todas. E depois, a nossa pastora fala que depois que a gente começou e se disponibilizou, foi que Deus abriu os nossos olhos, que aquelas crianças sempre estiveram ali, né? E que a gente não percebia. Depois que a gente começou a treinar, se dispor, aí os nossos olhos foram abertos, a gente começou a identificar as crianças e faz a ficha, né? Sempre que possível, sempre que a família recebe, né? E assim, e treinando também os líderes, né? Porque também quando a gente começa, acaba que acontecem várias, né, situações e estamos aprendendo, né? Querendo realmente receber e evangelizar todos. Temos a situação do som, porque realmente o que você falou, né? A gente não tem como tirar das outras crianças o som, e lá isso é muito forte. Tem a banda das crianças. Acontece um culto no templo Kids, enquanto está acontecendo dos pais no templo, os filhos estão tendo também um culto adaptado para eles. E naquele dia, né, uma equipe está, enfim, tem servos da inclusão. Então, os servos acompanham as crianças com necessidades específicas nas turmas delas, né? Foi muito interessante, importante. Abriu também meus olhos a questão da integração e da inclusão, né? Aquela do cachecol, com certeza eu vou usar. Então, já temos até fones de ouvido, porque alguns pais sinalizaram isso, né? Que o filho já usa e tal. Mas tem criança que não quer usar, ou, enfim. Tem alguma dica com relação ao som? Porque o som acontece, né? Banda. Mas nessas horas, muitas crianças querem fugir do Kids. E aí a gente fica correndo atrás e vai numa salinha. Tem crianças que pedem para ir na salinha de 2 anos, que tem os brinquedinhos. Então, como que a gente pode fazer isso para, de repente, evitar que a criança precise sair, né? Que a gente consiga trazer ela para dentro. Quando a gente tem uma certa estrutura, vamos a partir do berçário, que um bebê começa a chorar, e a gente tem um local que a gente chama de conforto, a gente tira aquele bebê porque o choro de um bebê convida todos os outros a chorarem, não é? Faz beicinho, o outro olha, é um xololô. Então, a gente retira. Nesse momento, já sabe o tempo, não sabe? Aquela rotina que eu disse importante, coloca lá dentro da rotina em que momento vai acontecer, né? Para, nesse momento, vocês retirarem para uma atividade específica, que não as agrida, e retorne. Porque dói, literalmente dói, não é simplesmente um frisson, a dor, às vezes, eles falam sobre isso. Quando eles conseguem falar das emoções, eles retratam para a gente que sente dor. Então, nesse momento, com a rotina, queridos, olha, depois da oração, depois dessa atividade, vai ser o Kids e o barulho. Então, nós vamos estar ali com o grupo, nós vamos realizar o Kids dele com as condições que ele tem. A música não vai sair da vida, mas no volume, nas condições, e vamos retornar. Tá? É uma dica possível de dar muito certo. Muito obrigada. Só dar uma palavrinha. Lá na igreja, a gente fez, tem dado certo, um conselho multidisciplinar, onde a gente coloca várias pessoas que também estão interessadas no tema. Temos advogados, psicopedagogos, psicólogos, pastor, né, educadores, enfim, professores da rede. E a gente tem se reunido pelo menos uma vez por mês para tratar de cada caso, né, conversar sobre e principalmente apoiar as famílias, dar direcionamento às famílias. Tinha família lá que não sabia o CID da criança, a criança já estava com 14 anos, saindo do Ministério Infantil, né? A gente segurou, vai fazer festinha de 15 anos agora para a Vivian, e ela até hoje não tem o CID, né, definido. Então, a gente chegou na escola da Vivian, por exemplo, a professora não sabia, né, o que fazer com ela mais, porque ela não sabia escrever. Então, conseguimos um reforço escolar na igreja para apoiar a Vivian, e hoje ela já lê, já junta os pedacinhos, né? Então, assim,
esse conselho, né, multidisciplinar, ou como vocês chamarem, é importante para fortalecer esse trabalho na igreja e abrir a porta da igreja para a comunidade. Porque, como foi falado aqui, os tratamentos são caríssimos, os remédios caríssimos, e muitas vezes são tratamentos para toda a vida, não é? Então, se nós da igreja nos dispusermos, né, como profissionais, darmos 1 hora da nossa semana para fazermos um trabalho voluntário, atendermos, né, 1, 2 crianças, isso faz muita diferença na vida de uma família, né? Então, vamos orar sobre isso, vamos juntar pessoas nas nossas igrejas e, quem sabe, né, num tempo mais pertinho, a gente tenha outro encontro como esse para continuar esse trabalho, né, que com certeza vai dar muito fruto. Boa noite, me chamo Glaucio, da Nova Vida. Até onde eu sei, nós só temos um caso lá. E, com relação à quantidade de crianças na sala de aula, é uma professora, uma tia para cada situação? Como exatamente a gente pode classificar o tipo até que a criança tem, né? Qual a necessidade da criança especial, né? Não é doença. Qual a tipologia, a patologia dessa criança? Olha, como é seu nome? Gláucia. Gláucia, vai realmente depender da especificidade do caso. Por exemplo, se você tiver alguns TDAH, você junta, uma pessoa consegue conduzir de forma equilibrada. Às vezes é inviável você ter pessoas especialistas e atenciosas às crianças. Tem tios, né, que gostam de ser super protetores. Aí pega a criancinha, bota no colo, segura e acha que está fazendo um bom trabalho. E está, na verdade, suprimindo aquilo ali. Não tem um número, você vai ter que sentir a situação. Uma criança autista, um espectro maior, você vai precisar, sim, uma atenção exclusiva. Era o caso do Jonathan, que eu tinha... em algum momento ele precisava ser retirado e atenção dirigida. Então, ele precisava de uma pessoa. E em outros casos também. Agora, acontecia lá na nossa igreja, eu falo acontecia porque hoje eu não estou mais no ministério, de várias crianças com vários distúrbios de conduta, de patológica, que a gente reunia e conseguia conduzir. Deus vai dar a estratégia, não precisa formar pessoas. Gente, é importante aquilo, amar, a gente tem que amar. Quando a gente decide amar, a gente encontra o lugar de ser, encontra as pessoas para agirem. Tem uma coisa importante, querida, que além da gente ter essa percepção, você verificou aqui quantas atividades criativas criança gosta de coisas criativas. A gente também, né? Vamos lá, a gente também. Quanto mais palpável, quanto mais utilizar todos os sentidos da criança, mais ela tende a aprender, a experimentar e a conseguir dar um tempo maior de atenção. Isso demanda exatamente aquele momento de planejamento em que a gente vai inserir diversas atividades que vão toda hora trazer esta criança de volta para mim, para seduzi-la. Isso dá trabalho, né, Patrícia? Né, Mônica? Dá trabalho. Um consultório, né, tem lá o trabalho árduo, mas quando está nesse grupo assim, né, aí são as atividades, em parte, que vão poder regular as possibilidades do número que você vai ter. E quanto mais gente a gente tem trabalhando e não atrapalhando, delícia. Boa tarde, meu nome é Andréia, sou da Philadelphia Church, em Campo Grande, e vou deixar em aberto para quem quiser me responder. Eu gostaria de saber exatamente quais são as características da síndrome da ausência da infância? E uma segunda pergunta é,
quais conselhos vocês poderiam nos dar para a gente lidar com o TOD? São 2 perguntas. Olha, eu vou falar, Andréia, sobre a síndrome da ausência infantil. Na verdade, são crises de ausência, é como se fosse uma epilepsia leve, tá? Não sei se vocês conhecem os casos epiléticos, existe uma ruptura cerebral, acho que você vai poder explicar melhor, é um momento em que entra em pane a questão cerebral, para de funcionar, e existe um grande esforço para a criança se colocar, né? Então, crianças que têm uma epilepsia tratada com medicação muito poderosa, elas engessam o comportamento, né? Porque se deixar vulnerável sem remédio, elas podem ter a crise epilética. Depende de 1000 casos. Esse é um casozinho muito sutil que eu citei lá da minha igreja, uma criança que me chamou muita atenção e me entristecia porque eu não conseguia alcançá-la, né? E eu ficava muito frustrada porque não tinha nenhuma estratégia, até um determinado momento em que a gente percebeu que ele gostava da música, mas ele não cantava. As características são apatia, pouca interatividade, pouca sociabilidade, interação social muito pequena. Exatamente. E a questão também, eu percebia um excesso de preocupação do pai. A gente entende, mas toda hora ele vinha ver aquela criança. E talvez até a criança se sentisse, né, tolhida. Você perguntou também do TOD? TOC ou TOD? TOD. Tá, eu vou falar depois se alguém quiser falar. Olha, o TOD é algo difícil mesmo, né? Totalmente. A gente teve casos lá, até eu estava rindo ali com aquele que não foi engraçado, não é engraçado, mas um menino, ele chegou a arrancar assim, um tufo de cabelo da pastora, na época que a gente tinha uma pastora, mas um tufo assim, que saiu sangue do couro cabeludo. Tá? Então, a gente precisa fazer a contenção. Tá? Com a criança, tudo é difícil, porque a gente tem um conselho tutelar, você não pode deixar marca, então tem um lugar de pegar aqui, você tem que ser firme, você não pode apertar o dedo, você pode conter assim, né? Então, você administrar a autoridade, mas olhando no olho. O olhar tem o autismo, não aceita olhar. O TOD você controla bastante no olhar e na contenção física não é impondo a sua força. É você demonstrando, olha, eu estou aqui, você não vai fazer besteira. Porque o TOD, ele tende, a Raquel, né, que tem um filho... Sim, você já... Então, eles têm uma tendência a extrapolar, eles querem o tempo todo mostrar, através do desafio, que eles são impertinentes, que eles vão te vencer. Você não pode dar esse vencimento, né? Então, vamos lá ouvir a Raquel. Assim, o Eduardo já tem, desde o início do ano, que ele não faz nenhum episódio, né, dentro da característica do TOD, a partir do momento que eu fiz um cartão de incentivo para ele do bom comportamento. Ele tem 2 lacunas, né, a coluna de cima é o comportamento escolar e a coluna de baixo é o comportamento casa, igreja, e ele sabe quais são as regras, porque a partir do momento que eu implementei regras, limites, e ele sabe a sequência de tudo, ele regulou. Então, ele sabe que na escola a regra ele não pode rasgar o livro de ninguém, nem o dele. Ele tem que cuidar do material dele e do próximo, ele tem que obedecer à professora, ele tem que participar das atividades. Então, e aí eu faço aquela cartelinha de incentivo para ele e eu coloco 3 atividades que ele gosta muito de fazer e dou para ele escolher. E falo assim, Eduardo, essa semana, se você obedecer todas as regras, o que você quer fazer?
Para essa semana, ele escolheu ou oficina de slime, ou a experiência do Paulinho Toquinho, que é o Mentos dentro da Coca-Cola, ou uma noite de pizza com amigos. Ou seja, você é uma mãe facilitadora de um professor que quer inclusão. Na igreja é difícil você administrar esse controle. Então, cada um vai descobrir de acordo ali, né? Usando a metodologia que puder, né? Meus irmãos, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, por causa do horário. O Mateus vai ter uma palavra e nós vamos terminar ainda. Aguarde um pouquinho para a gente terminar, tá bom? Pessoal, eu fiz uma listinha aqui do que eu tinha que falar, mas eu vou ser bem breve. Algumas pessoas me pararam ali no período do intervalo para fazer algumas perguntas sobre a questão das vozes. E é importante entender que é diferente eu falar que alguém ouve voz porque tem esquizofrenia. A esquizofrenia, ela tem tipos, pode ser paranoide, catatônica, hebefrênica, simples. E aí a esquizofrenia paranoide, ela vai trazer o delírio auditivo consigo. E é um delírio auditivo paranoico, já que a esquizofrenia é chamada esquizofrenia paranoide. E é diferente eu falar que alguém ouve voz porque passou por um processo rompante não administrado. Então, são coisas diferentes. Eu posso ter as vozes que vão surgir por sentimentos não administrados e ter a voz que vai surgir por um processo esquizoafetivo, de uma esquizofrenia de ordem basal, né, de base orgânica, ok? E aí também é importante falar que eu falei aqui sobre a medicalização, tomar cuidado, o remédio não é resposta para tudo, mas tem caso que ele é fundamental. Então é importante deixar isso claro, não é para sair daqui também jogando remédio para o alto, agora vai ser alabangu, não vai não. Tem caso que tem que ter intervenção medicamentosa sim, por exemplo, uma criança ou até um adulto que ele tem oscilação grave do humor, eu preciso prescrever um ácido valproico, por exemplo, porque ele vai tentar regular, não estou falando que vai regular, mas ele vai tentar regular essa oscilação grave do humor, ok? A questão é, o que está acontecendo hoje é que se a criança, a gente quer colocar tudo em caixa, né? Isso é um pouco perigoso. Se a criança é um pouquinho mais agitada, ela é hiperativa. Não, ela pode ter muita energia para gastar e só. Se a criança é muito isolada, é uma criança depressiva. Não, pode ser uma criança como eu era na infância, que ficava mais na minha, não tinha muita citocinina para socializar, eu era mais recluso na minha. Então, nessa que a gente quer botar cada criança num quadrado diagnóstico, a gente quer também enfiar pelo menos um remédio igual lá dentro dela. E isso é perigoso, porque quando eu falo de criança, eu falo de formação de corpo, formação do sistema nervoso, e tudo que está sendo formado, se não for cuidadosamente observado, pode ser mal formado ou até não formado. E aí entra a questão da medicação sem necessidade, ok? E aí, para encerrar, eu vim com essa camisa, eu esqueci de falar da camisa, acho muito importante. O hospital psiquiátrico é um lugar maravilhoso para você trabalhar. E eu gosto demais. Sou fã do CAPS, mas eu gosto do hospital psiquiátrico, porque lá surgem as histórias mais loucas que eu já passei na vida. Quando ela falou de apanhar, eu lembro que no Pinel, uma nadadora maior que eu, super braçuda, estava em esquizofrenia paranoide. O serviço de emergência não me avisou que ela estava em delírio persecutório grave. Eu cheguei, me apresentei como enfermeiro dela, quando eu dei as costas, ela segurou no meu coque e enfiou minha cabeça na parede. Eu caí desmaiado. Os seguranças falaram que ela montou em cima de mim e continuou me batendo. Eu acordei no hospital, tive que fazer tomografia, ela era soro positivo, tive que fazer teste para saber se eu tinha contraído HIV, foi um mês extremamente complicado. Mas assim que tudo deu negativo, estava eu lá de novo no Pinel, porque eu gosto. Não tem jeito, a gente apanha. A gente apanha e gosta. Pois é, a gente apanha e gosta, gente. E aí, teve um paciente uma vez que ele me ensinou a fazer a Mona Lisa, porque eu sou formado, trabalho na pós-reforma psiquiátrica. A reforma, ela está acontecendo. Ela não foi de 1990, a gente está vivendo ela até hoje, está num processo.
é igual falar de inclusão na igreja, é um processo, a gente está nesse processo, não tem como fugir dele. Não sei qual vai ser o fim, mas sei que eu estou no processo e eu quero fazer parte do processo. E aí, infelizmente, na minha equipe, tinham psiquiatras que foram formados e trabalharam demais na pré-reforma. Então, tinham aquela conduta super manicomial, de amarrar na cama, de mandar para eletrochoque. E eles tiravam, em minutos, toda a minha serotonina. E aí, um paciente falou para mim claramente, faz a Mona Lisa. Eu falei, o que é Mona Lisa? Aí ele me mostrou essa foto. Ele falou, Mateus, quando você estiver achando que você vai ficar igual a mim, doido, finge demência, faz a Mona Lisa, ó. E aí, quando eu fui comprei essa camisa antes de ontem, eu comprei uma camisa social, bonita. Quando eu vi a Mona Lisa, eu falei, vou fazer a Mona Lisa dentro da igreja. Então, uma dica, quando você achar que você vai transbordar, você vai sufocar, lembra de mim, ó, faz a Mona Lisa. Que negócio alivia um pouco. Dica de um doido de hospital psiquiátrico. Beijo no coração. Meus irmãos, vocês são apaixonados por essas pessoas? Vamos bater palma mais uma vez? Que bênção, maravilhosos. E pegando aqui algo que a nossa irmã Leila falou, que ela falou, vocês vieram para trabalhar, vieram arrumar mais serviço. Eu gostaria de cantar um cântico com vocês, que diz assim, eu quero servir a Jesus. Repete comigo. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal. Eu quero a Jesus ser leal. Contar a sua história. Mostrar a sua glória. E ouvir o seu louvor sem par. Aquilo que é sem par é que é sem igual. Não tem nada igual ao louvor a Jesus, não tem nada igual à glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é tudo que Ele é. E nós precisamos que Deus se apresente para essas crianças, que as crianças conheçam a glória de Deus. E Ele vai usar você como servo. Vamos cantar esse cântico que diz assim, ó. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Mais uma vez. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Agora você vai cantar. Eu quero servir a Jesus. Eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Agora vamos orar pelos familiares, parentes e pelas próprias pessoas que estão aqui, porque querem inclusão, porque querem ser incluídas, porque querem fazer parte, querem entrar na terra prometida, querem participar. A Bíblia conta tantas histórias de aplicação. E a Bíblia fala também daquele menino que foi excluído, Mefibosete, perdeu sua dignidade, tudo que ele tinha direito. Mas o rei Davi, aquele homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, devolveu a dignidade para Mefibosete e falou, vem aqui, venha fazer parte do reino, senta-se aqui à minha mesa. Na minha mesa vai ter sempre um lugar para você. E isso demonstra aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não merecemos nada, mas Deus tem um lugar para cada criança. E nós podemos sair por aí, levantando essa bandeira, anunciando para todas as pessoas que Deus ama e que Deus quer cada um. Deus tem preparado um lugar para mim, para você, juntinho dEle.
Deus não quer nenhuma criança longe. Deus não quer o nosso sofrimento. Ele quer estar do nosso lado, porque Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. E Deus tem planos para cada pessoa. Então, interceda agora por aqueles que têm familiares, essa mãe que tem seus filhos que necessitam. Que Deus abra as portas de uma igreja, que Deus abra os olhos, que Deus realize algo nessa igreja através dessa mãe. Ore pelas pessoas que estão aqui que têm essa experiência, na família, em casa. Ore agora pelos líderes, pelas pessoas que estão fazendo algo, como esses que estão aqui, Mateus, Marques, Leila Andrade, Regina Duque Estrada, Patrícia Coropos, Mônica Coropos. Ore por eles, que eles continuem trabalhando, servindo ao Senhor, contribuindo. Ore pela sua igreja nesse momento. Que Deus faça um trabalho maravilhoso na sua igreja, através da sua vida, que seja um ministério frutífero. Que lá seja um abrigo, um refúgio. Ore pela sua vida, ore por você mesmo. Vamos agradecer ao Senhor também por essa igreja, a Igreja Batista do Fonseca, que abriu as portas para que nós pudéssemos nos reunir aqui. Ore por esta igreja, pelos líderes, pela Márcia Silva. Ore pelo grupo Lidere Crianças, que estejamos sempre empenhados, unidos, realizando a obra do Senhor. Ore para que Deus nos dê uma nova oportunidade de encontro, treinamento desse assunto, que possamos crescer juntos. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e separou cada um de nós para estarmos aqui, ouvindo essas palavras, refletindo. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui ouviu a voz do Teu Santo Espírito. Nós ouvimos o Senhor falando ao nosso coração e que cada um de nós estejamos cada vez mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que nos conduz a fazer aquilo que é certo. E como foi falado aqui, agora nós já sabemos o que fazer. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos, sim, ter uma iniciativa. Precisamos ser proativos e convidar essas pessoas a participarem conosco, sempre acreditando no Teu grande poder, porque para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode todas as coisas. E nós colocamos diante de Ti essas crianças que foram mencionadas aqui, com problemas, com necessidades, com dificuldades, essas famílias que estão sofrendo. Senhor, vem com a Tua intervenção e abençoa agora, Senhor, essas crianças que foram citadas, as crianças que estão debaixo da nossa supervisão, nossa responsabilidade, os filhos de cada um aqui, Senhor, os netos, aquela irmã que se falou da neta, Júlia, abençoa a Júlia, Senhor, dá vitória para ela, Senhor. Dá vitória para essa família em nome de Jesus. Os 2 filhos que foram citados aqui, dessa irmã. Senhor, nós clamamos ao Senhor, crendo que o Senhor pode mudar essa situação. Atende, Senhor, a nossa oração, porque fazemos com fé e com humildade. Nós dependemos do Senhor e nós não temos outro Deus a quem recorrermos. O Senhor é o nosso Deus, nós confiamos em Ti. E nós estamos aqui buscando ao Senhor para que o Senhor nos dê as respostas, para que o Senhor nos instrua e nos capacite para servirmos ao Senhor no meio das crianças com deficiência, Deus. Levanta os obreiros, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Nós clamamos e nós já esperamos os milagres que vamos ver em breve, Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, nos reúne mais uma vez para continuarmos conversando, estudando esse assunto, porque nós queremos servir ao Senhor, nós queremos ser leais a Ti, Senhor. Nós valorizamos o dom da vida,
nós agradecemos o Senhor por nos dar o fôlego de vida. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor e nós queremos retribuir para o Senhor. Atende então, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e nos leva em paz para os nossos lares. Nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos. Amém. Não esqueça de pegar o seu certificado, ok? Bom, os palestrantes vão estar aqui também, você ainda tem um tempinho aí com eles, tá?